da festa de Todos os Santos, 6 de novembro de 2022, celebração linda, rica de significados, transferida do dia 1º de novembro para o domingo seguinte. A felicidade de ser santo e de ser santa, em que consiste? Festa de Todos os Santos é festa de todos os cristãos e, de maneira universal, festa de todas as pessoas chamadas a transcender os próprios limites em vista de uma vida mais perfeita e de uma humanidade muito melhor. Hoje ninguém pode dizer, mas eu não sou santo, pois cada pessoa chamada à vida, principalmente cada pessoa batizada, é convocada à santidade, e toda a comunidade cristã, principalmente, deve ser uma comunidade santa. O evangelista Mateus propõe com clareza: deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E já o Levítico, em 19:2, recomendava a toda a comunidade israelita: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Entre esses dois marcos situa-se o apelo à santidade. Buscar a perfeição como pessoa e como nação, segundo o modelo de santidade que é o próprio Deus, pois absolutamente santo, só Deus é santo. A Igreja Católica declara algumas pessoas santas porque reconhece que elas viveram com maior intensidade esse ideal de amor a Deus. O Brasil vive a alegria de ter canonizadas pessoas tão populares como o franciscano Frei Galvão, a Madre Paulina, a Santa Dulce dos Pobres, o missionário José de Anchieta, entre outros. Significa que essas pessoas são exemplo. Elas se aproximaram mais de Deus. Por isso, elas nos ajudam com mais intensidade. A gente invoca esses santos de nossa devoção porque eles podem nos dar forças nos momentos difíceis para imitá-los, para chegar mais próximos a Deus. Mas hoje é a festa de todos os santos e essa totalidade é o dom de Deus para a sua igreja, para o nosso país e para toda a humanidade. Cada qual de nós é chamado a realizar o seu pedacinho nesse oceano vasto de santidade. Quem não gostaria de declarar santa a sua mãe, por exemplo? Hoje é o dia para isso. Quantos pais, na sua simplicidade, são realmente santos? Há mestres em santidade, trabalhadores santos em sua profissão, pessoas que se entregam até as últimas consequências na vida de santidade. Felizes vocês, pessoas santas. Mas ser santo não é fácil, como não é fácil ser cristão, seguir o Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa santa pode ser declarada feliz porque abraçou a vida com paixão total e soube se entregar à causa da justiça. Por isso, com frequência, santidade implica em sofrimento, em perseguição, até mesmo em martírio. As leituras desta festa indicam essa direção, como passamos a ver. A primeira leitura do livro do Apocalipse mostra uma espécie de porta aberta no céu, através da qual se pode espiar a alegria dos vitoriosos que já estão na santidade definitiva. O livro dá uma espécie de intervalo para animar as comunidades em meio à perseguição e ao sofrimento. As pessoas que chegaram à vitória são os que estão vindo da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e alvejaram-na no sangue do Cordeiro. Versículo 14 do Apocalipse 7. Essa descrição aponta para o sangue dos mártires, perseguidos pelo poder opressor do Império Romano. Estão trajadas com vestes brancas e com palmas na mão.
que são símbolos da vitória. O texto afirma que a multidão dos santos é inumerável. Primeiro, são elencados os assinalados das 12 tribos de Israel, numa composição simbólica de 144 mil, isto é, 12 vezes 12 vezes 1000. A cifra faz um jogo com um número sagrado, o 12, além do 4 e do 1000. Lembra também o recenseamento do povo no deserto, mas logo na sequência, o texto afirma que há uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Versículo 9. Isso, evidentemente, indica que a santidade não é exclusiva de um povo, nem de uma igreja, nem de um grupo particular ou de um movimento especial. Santidade é vocação universal, como a salvação de Deus é universal. Toda pessoa no mundo é convidada a buscar melhorar, ser mais perfeita, mais justa, mais santa. A segunda leitura, tirada da primeira carta de João, capítulo 3, salienta a força da esperança pela qual vivemos o nosso ideal de santidade. Diz que nós, de fato, já somos filhos de Deus, mas essa realidade ainda não se manifestou claramente. Para acelerar esse nosso futuro glorioso, é preciso viver o amor e praticar a justiça. Prática da justiça, por sinal, é a marca registrada da santidade cristã. A oitava bem-aventurança do Evangelho de hoje proclama: felizes os perseguidos por causa da justiça, e garante que deles é o reino dos céus. Mateus 5,10. Mas também a primeira bem-aventurança assegura que o reino dos céus é para os pobres em espírito. Versículo 3. E a quarta bem-aventurança, versículo 6, garante a saciedade aos que têm fome e sede de justiça. A justiça, portanto, é o começo, o meio e o fim da santidade, conforme o texto das bem-aventuranças de Mateus. Entre os pobres em espírito e os perseguidos por causa da justiça, há 6 categorias de pessoas que são declaradas felizes. Essas declarações contrariam a nossa ideia de felicidade. A tradicional teologia da retribuição, e também muito acentuada ainda hoje, dizia que Deus abençoava as pessoas ricas, bem-sucedidas, vencedoras. Jesus inverte essa lógica e declara felizes os pobres, os mansos, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que constroem a paz, os perseguidos por causa da justiça. Com esta lista, Jesus estava elencando as pessoas sofridas, marginalizadas, oprimidas da sua época. Está aí a situação da pobreza, a quem Jesus dirige o voto de felicidades. Mas essa felicidade presente é também futura. Trata-se de um incentivo a lutar para modificar a situação. É uma espécie de promessa, de proposta de vida melhor. E isso é afirmado no porquê deles é o reino dos céus. Porque herdarão a terra, porque serão consolados, porque serão saciados, que alcançarão misericórdia, porque verão a Deus, que serão chamados filhos de Deus e, novamente, porque deles é o reino dos céus. Esse discurso de Jesus, bem sabido, constitui o centro, o núcleo de todo o Evangelho, chamado Sermão da Montanha, porque ao proclamá-lo, Jesus subiu a montanha, para significar que ele é o novo Moisés, que do novo monte Sinai proclama a nova constituição do novo povo de Deus. As bem-aventuranças constituem, de fato, o programa de vida do discípulo, da discípula de Jesus. Se quisermos, uma cartilha do ser cristão
um manual de como seguir a Jesus, está aí, é só aplicar. Boa festa de todos os santos e santas. Um feliz domingo.